Você aí se lembra do Phil Coulson da Marvel, que foi ali um elo de ligação entre os filmes do CM lá no início? Pode ser que agora aconteça o mesmo dentro da DC, mas com um personagem totalmente inusitado e totalmente aloprado. Bom galera, nesse ano nós vamos ter o lançamento do filme da Supergirl. E essa semana tivemos mais um trailer do filme e foi possível a gente ver mais um pouco do Lobo. Um personagem muito querido pelos fãs e também muito aguardado pelos fãs. E parece que dessa vez, nesse novo universo da DC do James Gunn, eles vão trazer aí um personagem bem fiel aos quadrinhos. Pelo menos é o que a gente espera. E é bem curioso, pois se a gente fala de Marvel e relembra o Phil Coulson, né, o famoso Agente Coulson, que começou ali devagarzinho, mas serviu como uma espécie de elo de ligação entre os filmes do CM, lá no início da grande fase da Marvel. E ele também foi uma pessoa muito inspiradora, que acabou se sacrificando e aí foi possível derrotar o Loki, que era o grande vilão da época. E pode ser que nesse novo universo da DC aconteça o mesmo. E aí o Phil Coulson da DC seja o Lobo. Mas lógico, a gente sabe que ele é uma versão muito mais sombria do que o Phil Coulson, né? E também de forma alguma ele vai inspirar alguém. Então vamos ver como ele pode funcionar aí como um elo de ligação entre os filmes. Mas antes, galera, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante, galera, ajuda o canal a crescer e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O Lobo é um personagem muito interessante, mas ainda assim, ele é subutilizado dentro da DC. Ele é um caçador de recompensas, o último de sua espécie. E é bem curioso a gente falar disso, pois os Kizarnianos eram um povo pacífico, mas foram aniquilados por quem? Justamente pelo Lobo. E falando aí um pouquinho sobre ele, o que torna ele aí um oponente formidável, inclusive para o Superman, é a sua capacidade de regeneração. Afinal, não basta apenas um corte, ou seja, uma amputação ou um ferimento. Se tiver apenas uma gota de sangue, o Lobo é capaz de se regenerar. Ou seja, é uma ameaça aí muito grande e também o torna bastante perigoso e difícil de matar. E falando aí sobre sua moralidade, ele não tem nenhuma, despreza totalmente a vida e é capaz de aceitar qualquer tipo de contrato, não importa quem seja. Então até a gente imaginando esse tipo de coisa, é difícil da gente prever de que lado o Lobo estará no filme da Supergirl. Afinal, pode ser um vilão que esteja contra ela, ou quem sabe aí um outro personagem que contrate ele para fazer algum outro tipo de serviço. Isso a gente vai ter que esperar o filme para ver, mas o Lobo é um personagem formidável. O Lobo é um personagem único e por isso ele pode se transformar no grande destaque desse novo universo da DC. E ele tem muitas conexões por todo o universo, o que o torna um personagem bastante interessante, até porque ele já esbarrou com vários personagens ao longo dos anos dentro dos quadrinhos. Por exemplo, uma das maiores rivalidades dele foi com Guy Gardner, pois Lobo o treinou para ser um assassino. Mas lógico que Guy Gardner não tinha o que era preciso, e aí os dois formaram aí uma grande rivalidade dentro dos quadrinhos. O Lobo também normalmente não bate muito bem com o Superman, até porque Lobo é capaz de encarar o Super de igual para igual, o que o torna aí um oponente formidável. Então a gente pensando aí no filme da Supergirl, pode acontecer o seguinte, quem sabe, numa cena pós-créditos pode aparecer os Lanternas para tentar prender o Lobo e levar ele para julgamento. Outra coisa interessante é que lá nos quadrinhos, a Amanda Waller já tentou recrutar o Lobo para sua força-tarefa, para encarar a Liga da Justiça. Então agora a gente já sabe que a Waller está rondando ali nesse novo universo da DC. Então quem sabe em Supergirl não aconteça também uma cena pós-créditos em que apareça Amanda tentando aí recrutar o Lobo. Ou quem sabe até mesmo ela não foi quem o contratou para quem sabe também
tentar derrubar a Supergirl. E aí, justamente por o Lobo ter aí muitas conexões dentro do universo, ele pode se tornar aí uma grande chave de ligação entre os filmes. Por exemplo, quem sabe ele não aceita o contrato para o Brainiac e ele seja o responsável por trazer essa ameaça à Terra. Ou seja, a gente lembra do Phil Coulson, né, que era ali uma espécie de cara mais conciliador. Agora, quando a gente olha o Lobo, ele pode se transformar na grande força antagônica desse novo universo da DC. E seria bastante interessante, né? Já que a gente sabe que o ator Jason Momoa não costuma ali aceitar um papel para um filme só. Então quem sabe aí o Lobo não se transforme aí numa figura que apareça em vários filmes da DC. O que vai ser muito interessante. Afinal, o personagem é maravilhoso. E Supergirl tem um detalhe bastante interessante, pois vai ser um filme que vai se passar no espaço, ou seja, finalmente vai sair da Terra, como aconteceu no filme do Superman. Então pode ser que a Supergirl seja ali a porta de entrada, e a chave para tudo isso seja o Lobo. Ia ser bem interessante o personagem fazer ali a conexão com vários mundos conhecidos, né? Mundos que os fãs conhecem dos quadrinhos. Vai ser muito legal se isso acontecer, e também para sair ali um pouquinho da Terra, né, como aconteceu no CM. O Phil Coulson foi um personagem de ligação, mas ficou totalmente na Terra. Quem sabe, agora com o Lobo, isso não aconteça no espaço. Tomara aí que o James Gunn acerte a mão e realmente aí abra muitas possibilidades no universo da DC. Não é verdade, galera? Então, pode deixar aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre o personagem ou então sobre o filme da Supergirl. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.